Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e hoje nós vamos iniciar o estudo sobre a lei de sociedade. Mas daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Meu amigo Alcir Almeida, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Um forte abraço a cada um de vocês, com muita alegria, com muita satisfação de podermos estudar juntos, conversar juntos sobre esse livro tão especial. Forte abraço. Almeida, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 7º do livro 3º, que fala das leis morais, e a lei que nós vamos iniciar hoje é a lei de sociedade. Então, nessa temática, nesse capítulo, nós vamos falar da necessidade da vida social, vamos falar da experiência de quem opta por viver no isolamento da sociedade, voto de silêncio e laços de família. Então, o nosso estudo de hoje começa na questão 766, quando o Kardec perguntou se a vida social está na natureza. É da natureza, é natural, é previsto já vivermos em sociedade, ou a vida social é uma mera decorrência da evolução dos hábitos da humanidade? É interessante, né? Porque quando você faz a abertura, você já dá os spoilers, né? Não tem como. E eu digo para vocês, o que a gente vai conversar aqui hoje vai ser a tonante do capítulo, que é a necessidade da vida social. Essa pergunta é a pergunta fundamental do capítulo. E ela praticamente, como você disse, ela já define todo o restante. Define o restante, não tem como. Porque a pergunta é muito clara. A vida social está na natureza? Vamos lembrar. A natureza, como nós a compreendemos dentro do Espiritismo, é um projeto. É um projeto com lógica. É um projeto com objetivo. Né? E é o objetivo de proporcionar a nós todos, seres viventes, filhos da criação divina, todas as oportunidades, todas as experiências de que nós necessitamos para evoluirmos, para progredirmos e para sermos, no futuro, copartícipes da criação. A verdade é essa. Deus não nos criou de bobeira. Deus não nos criou para ficar, quando nós nos aperfeiçoarmos, nós vamos para o céu para ficar tocando arpinha. Não é isso. Não é esse o projeto que Papai do Céu tem para nós. Ele tem algo muito importante, né? Ele quer coisas importantes para nós. E dentro desse projeto de aperfeiçoamento, dentro desse projeto de crescimento espiritual, há uma necessidade de vivermos em sociedade, né? Assim não fosse, o projeto incluiria uma reprodução, nós nasceríamos da Terra, né? Ia ser alguma coisa que ia surgir da Terra e a gente surgia. Não, nós somos criados para sermos filhos de um pai e de uma mãe, de um homem e de uma mulher. Esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus da sua melhor forma. Da sua melhor forma. E ele já exige, só nessa situação, já exige a interação, a convivência, a troca de experiências, de energias, de carinho, de afeto, de compromisso de um casal. E, consequentemente, de aprendizado, né? De aprendizado. Porque um aprende com o outro, não, meu? O outro aprende com um aprende com o outro, os dois aprendem com a criança aprende com esses pais. Esse é o melhor projeto, né? Então, a gente tem que ter essa percepção. E não se basta aí, a gente tem que conviver com os próximos nossos, os familiares, os colegas de trabalho,
os irmãos na fé, né? Os companheiros de profissão e por aí afora. Então, assim, na natureza, como a natureza foi projetada pela divina sabedoria, a necessidade de vivermos em sociedade, de convivermos com o próximo, de trocarmos experiências, de aprendermos com os outros e os outros aprenderem com a gente. E é um projeto sapientíssimo, né, Almeida? Você falando agora, é que me veio aqui algumas ideias. Você vê eu e você, por exemplo, como tantos outros ouvintes. Uhum. Tivemos, durante um certo tempo da nossa vida, uma vida onde nós nos bastávamos a nós mesmos, enquanto solteiros, né? Sim. Aí, de repente, surge a necessidade de ter alguém, já vem em casa. E a gente aprende, leva um tempo para a gente aprender a lidar com o outro, né? Porque vem de uma outra família, de uma outra cultura. Gente, como diz outro, casar é uma experiência maravilhosa, mas é uma experiência, é um aprendizado. Se a gente nascesse sabendo, estava ótimo, mas não é. Se os dois não souberem se doar ao outro para que construam juntos as diferenças, né? Rui, não vai para frente. Não vai. Aí quando você pensa que acostumou ali, não, você está habituado com a tua esposa, a esposa contigo e tal, aí vem um filho. Transforma tudo. E você pensa assim, não, mas como é filho nosso, é nada, é um espírito que vem não sei de onde, com suas vontades, com a personalidade dele. A personalidade dele. E você, depois de alguns anos, você diz, não, agora nós sabemos lidar com o nosso filho ou com a nossa filha. Aí vem o genro, vem a nora. Vem o genro, vem a nora, que traz novas oportunidades de aprendizado, novas necessidades de convivência. E depois vem os netos. Gente, é uma coisa sem fim. Né? E como você falou, passa pelas amizades, colegas de trabalho, colega de crença, tudo nesse projeto de sociedade onde todos aprendem e ensinam a todos ao mesmo tempo. Sim. É um vai e vem, é uma troca de experiência que a gente não tem como aquilatar o valor disso tudo. Não, é muito valioso e cada vez que a gente vive mais um dia, mais alguma coisa que se aprende. É interessante. Uhum. Então vamos lá, Almeida. A resposta diz o seguinte, que certamente a vida social está na natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Interessante isso, né? Deu a palavra e as demais faculdades. Rapaz, eu ouvi uma frase que o ser humano é o único que é capaz de ter uma experiência, registrar essa experiência de alguma forma, ir embora, morrer, ou mudou-se para outro lugar, mas deixa aquela experiência registrada de alguma forma. E chega outro ser humano e é capaz, de alguma forma, de aprender com a experiência do outro. Né? Porque às vezes a gente... não, peraí, Alcir, você está falando muito complicado. Você está dizendo que os seres humanos são os únicos que se comunicam. Não é verdade. Tem muitos animais que se comunicam. Né? Passarinho, quando começa a gritar muito alto, o outro sabe que tem algo estranho acontecendo. Né? Seja um canto de acasalamento, seja um canto de alarme, seja um canto de esse território é meu, não vem aqui. Então, tem comunicação. Isso se estende a baleias, aos golfinhos, a macaco. Tem vários animais que se comunicam, mas essa capacidade, neste nível de registrar a experiência e transmitir para o outro por intermédio de uma imagem, os homens das cavernas já pintavam nas paredes, seja pela fala, né? Pela escrita, e mais modernamente por um vídeo. Então, nós transmitimos. Os contos, né, Almeida? A sociedade mais antiga. A mitologia, todos os mitos. Todos os mitos passando. E você falou bem, eu acho que eu entendi quando você se referiu aos animais, é que, por exemplo, um ser humano ensina outro ser humano a fazer uma barragem.
Mas o filho do castor não aprende com o pai fazer a barragem. Ele Não. nasce sabendo. Ele nasce sabendo. É instintivo. Ele tá como os outros. Nós ainda não sabemos exatamente como, mas se ele for, ele filhotinho, for separado do pai, deixa ele em outro rio, ele vai fazer uma represa. O João de Barros vai fazer a casinha dele lá do... Uhum. Né? É nesse sentido que você diz É que nesse apenas o sentido. ser humano consegue transmitir para o outro. É. Beleza. Questão 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim. Nós sabemos que a partir de Santo Antão, e o nome é esse mesmo, viu? Santo Antão. Tem uma cidade lá em Pernambuco com esse nome. Vitória de Santo Antão. Pois é. E o Santo Antão, ele ali do final do século IX, início do século X, ele é o primeiro que decidiu viver de forma isolada. E se desenvolveu toda uma cultura em volta de seres que decidiram se isolar, né? Isso dentro da religião católica. Mas é contra a natureza, né? Deus não nos criou para vivermos isolados. Ele fez um projeto de existência, um projeto de natureza que sim, quer que nós vivamos e convivamos em sociedade. Viver em isolamento vai contra esse projeto. Ponto. E eu gostei do seu ponto, porque mais para frente vai comentar mais sobre vamos isso. falar mais sobre isso. Então vamos devagar com o andor. E a resposta diz exatamente isso, Almeida. Sim, é contrário à lei natural, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, quando alguém se isola, resolve se isolar, das duas uma. Ou ele deixa de aprender na convivência com o outro, ou deixa de ensinar. Ou deixa de ensinar aquilo que ele já sabe. E mais normalmente abandona os dois. De via de regra, são os dois que perdem. Uhum. Questão 768. O homem procurando a sociedade não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? Eu diria que o Kardec está tocando na mesma tecla e avançando fatia a fatia. Fatia a fatia. E toda vez que eu esbarro nessa pergunta, eu fico lembrando da já muito famosa história de Robinson Crusoe, né? Que ele se vê náufrago numa ilha fora das rotas comerciais de então, e uma ilhota, no Pacífico, já bem no Oriente, e ele vivia isolado. E ele teve dificuldades, porque aquela história é baseada numa história verdadeira. Teve um cidadão que, inclusive, esteve no Brasil, ele, no lugar onde hoje é a moderna Niterói, ele esteve acampado ali. Então, pesquisem, vocês vão encontrar essa história. É muito interessante, a história verdadeira do homem que inspirou a Daniel Defoe a história do Crusoe. Enfim, respondendo objetivamente, quando já nasce no nosso eu mais profundo, o desejo de conhecer, né? E é natural, quando você está se sentindo bem fisicamente, quando você está com a barriguinha cheia, com as suas necessidades biológicas e fisiológicas atendidas, que você seja movido pela curiosidade. Nós queremos aprender, nós queremos conhecer, né? E quando nós brasileiros somos mais do que algumas outras culturas. É interessante isso. Quando nós vimos alguém falando diferente, a gente quer aprender. O que esse cara está falando? Que língua ele fala? Né? De onde ele veio? Qualquer um que morou numa cidade do interior conhece aquele tipo de personalidade que é conhecido como fofoqueiro, que sabe da vida de todo mundo.
Mas essa pessoa que tem essa tendência, ele apenas não fica camuflando dentro de um verniz social o instinto que todos nós temos. É. O que é que o Ricardo Honório está pensando? O que é que ele fez ontem? O que é que ele deixou de fazer? Como é que ele chegou aqui? Né? Onde ele viveu antes de estar aqui em Brasília? É curiosidade, é natural. Nós somos movidos por essas vontades, esses desejos. É perfeitamente tranquilo, não tem problema nenhum. Desde que não se abuse do direito que o outro tem de privacidade. Devidamente controlado. Devidamente controlado esse essa instinto. ânsia de... Mas controlada essa ânsia, querer aprender, querer ler um livro novo, querer assistir um filme novo, e quando eu falo novo, não é que foi feito ontem, novo para você, porque você não conhece, né? Você quer ter experiências novas, né? Mas o caminho mais reto para eu sair de casa e chegar na escola é por aqui. E quem é que nunca mudou um pouquinho o caminho para chegar na escola de uma forma diferente? Né? É uma coisa muito comum. A gente, quando é criança, esses sentimentos vão sendo trabalhados de uma maneira mais simples. E a gente sempre tenta encontrar uma maneira diferente de chegar no mesmo lugar. A gente quer experimentar, a gente quer vivenciar. E esse instinto acaba nos levando às maiores fontes de sabedoria, de experiência, que é o outro. Eu tenho um universo em mim, você tem outro. Né? E quando a gente dialoga, quando a gente compartilha, o meu universo cresce e o seu também. Porque não tem como falar sem ouvir e ouvir sem falar. Por isso que se diz que ninguém consegue dividir experiências, só multiplica. Só compartilha. Não é? Elas se multiplicam na convivência Nunca social. se divide, Né? Então é interessante a gente perceber isso. A gente marcha movido por um sentido que é natural na humanidade, de avançar, de querer compartilhar, de querer aprender. E eu acho isso muito legal. E a resposta vai nesse sentido. E, além da resposta que os espíritos Ainda tem deram um para o comentário Kardec, do Kardec. tem um comentário do Kardec. E a resposta diz o seguinte: o homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento ele se embrutece e se debilita. E o Kardec diz: nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidades uns dos outros, são feitos para viverem em sociedade e não isolados. Nós já comentamos bastante essa necessidade de dividirmos tempo e espaço uns com os outros, né? Nós temos que compartilhar. Okay. Então, agora, Almeida, o próximo item é vida de isolamento, voto de silêncio. Já saímos do necessidade da vida social. Mas vamos lá. Ou seja, Kardec já ficou satisfeito, não há dúvida de que é uma necessidade. É uma necessidade. Ponto. Agora vamos comentar o isolamento. Questão 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas como todos os gostos estão também na natureza, por que o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra aí sua satisfação? Olha que interessante, né? Esse raciocínio do Kardec. Se tudo está na natureza, a vontade de viver só também é da natureza. É da natureza, pelo menos do ser humano, de alguns, quererem viver só. E aí ele pergunta, né? Então, por que o gosto pelo isolamento absoluto? Por que nós condenamos? Por que é condenável, melhor dizendo? Por que é condenável o gosto pelo isolamento se o homem encontra nesse isolamento alguma satisfação? É interessante a colocação que ele faz. Primeira coisa que a gente precisa definir. Quando ele está falando o gosto pelo isolamento absoluto, nós não estamos falando de alguém que tem uma vida
em sociedade normal, convive com a família, convive com os companheiros. Chega num domingo, quer saber? Hoje eu quero ficar quieto. Eu quero ficar quieto no meu canto. Eu não vou ligar a televisão, eu não vou ligar um rádio, eu não vou abrir um livro, eu quero ficar quieto. Eu vou almoçar porque tem que almoçar, eu vou jantar porque tem que jantar, eu vou no banheiro porque é necessário ir no banheiro, mas eu não vou botar a cara nem na janela. Tudo bem, não há problema. De vez em quando, eu quero me isolar hoje. E é até útil esses Até momentos. salutar. É salutar. Eu acho que é higienizar um pouquinho a Uhum. mente, né? De vez em quando você precisa dar uma limpada para saber eu sou eu. Até pensar com você mesmo. Agora, nós estamos falando, esse isolamento absoluto é alguém que tenta construir uma opção de vida, né? De viver isso. Aí é contra. Aí é complicado. Eu fico lembrando, eu nunca vi esse filme inteiro, mas eu sei do final dele. Então eu vou recomendar a vocês assistirem um filme clássico, cujo nome é Cidadão Kane. Né? Vejam, ele se isola. Ele, por opção, a personagem principal, por opção, a partir de um determinado momento do filme, ele se isola. Veja qual é a experiência que ele tem a partir disso. O que ele experimenta a partir disso. O próprio Hughes, né, que ficou famoso, que construiu aviões, os últimos anos dele, ele viveu em isolamento. Era um ser humano doente. O Hughes era um cidadão doente. Ele tinha uma fobia terrível de morrer contaminado por algum tipo de germe. Então, mas isso é doença, isso aí já não é saudável. Né? Então, respondendo... Nem opção. Não é opção. Ele tinha aquela condição, ele tinha aquela predisposição a desenvolver aquela doença, aquela esquizofrenia dele, e desenvolveu. Né? Agora, a pergunta que se tem que fazer, e eu acho que é a mais importante aqui é: por que alguém quer viver isolado? É por satisfação mesmo? Ou é para que o outro não o incomode? Ele realmente gosta de ficar sozinho ou ele não gosta de ser contrariado? Não quer se comprometer com nada. Ele não quer se expor ao outro. Ele está se negando a ouvir o outro, a trocar a experiência com alguém. Né? E essa é a pergunta. E quando a gente começa a pesquisar isso, e a resposta tem isso logo na entrada, quando alguém começa a ir na direção de quero viver isolado, é a dificuldade de aceitar opiniões diferentes das dele. E isso é fruto, o pai dessas ideias é o egoísmo. Eu sou o melhor do mundo, eu me basto, eu não preciso de ninguém, a opinião de ninguém me vale de nada, né? Então eu prefiro viver assim. E isso não é legal. Isso aí a pessoa está demonstrando a pleno que o ego dele tem uma doença. O ego dele está caminhando por um caminho não o melhor, inadequado. Equivocado. Equivocado. Então vamos lá, Almeida. Vamos lá. Eu vou ler novamente a pergunta. Isso. Concebe-se que, no princípio geral, a vida social esteja na natureza. Ok. Mas como todos os gostos estão também na natureza, por que o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra aí a sua satisfação? E a resposta diz: é uma satisfação bem egoística. Uhum. Há também homens que encontram uma satisfação em se embriagar. E aí ele pergunta para o Kardec: você aprova? É alguém que tem essa satisfação de se embriagar? Deus não pode ter por agradável uma vida pela qual se condena a não ser útil a ninguém. Quando você se isola, você perde a oportunidade de ser útil. De ser útil. Seja ouvindo, seja falando. Nem que seja ouvindo, exatamente, Almeida. Questão 770. Que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta
para fugir ao contato do mundo. Que pensar dos homens? Estão deixando que o ego tome conta da vida dele, né? Ou seja, é um egoísmo exacerbado, adoeceu, né? A pessoa realmente permitiu que um vício domine a sua vida, o vício do egoísmo. E a resposta, porque são duas perguntas numa, a primeira resposta diz logo, duplo egoísmo. E eu acho que o nosso tempo acabando. Tá. Por isso que eu te cortei, Almeida, para a gente partir para o final. Duplo egoísmo. Por que duplo? Porque, primeiro, ele foge da vida em sociedade, e, em segundo, ele foge para que não tenha contato com ninguém. Ele não quer ser incomodado. E o Kardec faz uma segunda pergunta. Mas se esse retiro tem por objetivo uma expiação, impondo-se privação penosa, não é ele meritório? Não, não é. E a resposta diz... Não é. Se você tem algum problema, se você cometeu um erro com alguém e você não tem mais como corrigir com aquele alguém, corrija com alguém com um perfil semelhante. E o que a resposta diz, né, Almeida? É fazer de bem do que se faz de mal é a melhor expiação. Olha, eu fui um péssimo pai, meu filho morreu, e porque eu não fui um bom pai. Caraca, seja o melhor pai do mundo para outras crianças que existem nesse mundo. E por aí vai. Corrija, não é se anulando que você vai corrigir o erro. Não. Evitando um mal, ele cai em outro, visto que esquece a lei de amor e de caridade. Bacana. Almeida, no próximo programa nós vamos ainda falar sobre isolamento. O tempo está acabando. Vamos ficar por aqui hoje. Vamos ficar por aqui hoje, gente. Abração. Se vocês gostaram, deixem o like. Não gostaram, dislike. Mas, acima de tudo, deixem a opinião, deixem o comentário. Porque se vocês não gostaram, a gente vai tentar melhorar. Esse programa aqui é para vocês, é para a gente conversar, é para a gente compartilhar. Porque a gente vive em sociedade. É verdade. Abração. Nem que seja a vida em sociedade virtual. Gente, um forte abraço a todos. Até o próximo programa. Grande abraço.